Olá, crianças do terceiro ano, bom dia a todos, sejam bem-vindos para mais uma aula. E o nosso componente curricular hoje, certo? É a arte. Então, a nossa aula é referente ao dia 12 de novembro, a nossa quinta-feira. Abençoada seja a nossa quinta-feira. Então, como tema, turminha, para início de conversa, certo? Da nossa aula de hoje, eu apresento para vocês, né, o capítulo 16. E o que o capítulo 16 traz para nós hoje? As instalações sonoras. É o tema da nossa aula de hoje, ok? Então, nós podemos perceber uma imagem bem diferente das demais imagens que foram apresentadas, né, no livro de arte de vocês. Então, a imagem de abertura do capítulo 16, ela é chamada, tá certo, de árvore cantante e ressonante, ok? Podemos perceber que é uma árvore montada, tendo a sua base com canos, não é? Então, é uma escultura fenomenal e bem diferente, certo? Fica localizada onde, professora? Fica localizada no Reino Unido. Então, essa escultura perfeita, grandiosa e muito bem pensada, ela é feita de vários canos, como podemos perceber na própria imagem. Esses canos são de metal, certo? Que ressoam e amplificam, no caso aí, ok? O som do vento. E o que é o vento? O vento é o ar em movimento. Combinado? Então, esta obra, ela produz constantemente sons diversos e sons diferentes que se tornam parte importante da obra, tá bom? Então, podemos perceber aqui ao lado, ó, a existência de turistas, né, visitando aqui essa grandiosa obra de arte. Então, nós temos aqui duas perguntas. Vocês podem responder no próprio livro, ou fica outra dica: vocês podem copiar tanto o item A como o item B no caderno de arte e vocês podem responder. Turminha, reforçando, assistam as videoaulas, tá bom? Para que vocês possam acompanhar o passo a passo da explicação e resolver, tá bom? As perguntinhas com sucesso. Então, nós temos aqui a primeira pergunta, pergunta do item A. Como você descreveria esta escultura? Então, é uma escultura feita com canos de metal, né, como foi colocado para início de conversa. Fica na Inglaterra e é uma verdadeira obra de arte, tá bom? No item B, quais sons você imagina que são produzidos por essa escultura? Então, podem ser sons graves, podem ser sons agudos, né? Os sons, eles vão existir conforme o vento sopra, ok? Deixando bem claro para vocês a página seguinte. Eu tenho aqui uma outra imagem, uma imagem diferente da anterior, certo? Então, nessa página, nós temos a instalação, no caso aí, sonora, representada por essa belíssima imagem, se chama, né, no caso aqui,
o órgão do mar, tá bom? Então, nesse caso, por que que se chama o órgão do mar? Onde fica localizado? Essa imagem aqui, ela é localizada na Croácia, certo? Esse objeto de arquitetura que vocês podem observar consiste em vários degraus feitos de concreto, mas na parte interna existem tubos que ficam submersos, mergulhados, isso dentro da água, ok? Então, quando as ondas do mar batem nesses degraus, o ar é empurrado através dos tubos até os buracos da superfície. A intensidade sonora varia conforme a maré, a força da água e a vibração das ondas causadas pela passagem dos barcos. Então, essa obra aqui, ela foi criada com o objetivo de atrair vários visitantes, ou seja, vários turistas, e com o objetivo também de reconstruir a orla marítima. Professora, e o que é uma orla marítima? Né? Então, a orla marítima, turma, é a borda ou a beira, popularmente conhecida, de qualquer superfície. É uma faixa de terra, tá bom? Que cerca uma porção de água, um rio, um lago, um mar. É uma região que se localiza ao redor da praia, ao lado do mar. Então, como vem dizendo aqui, né? Os artistas aqui de arquitetura, eles criaram uma árvore diferente. Eles fizeram uma estrutura artística chamada árvore cantante e ressonante, como a anterior, que produz sons conforme o vento sopra, né? Conforme assim o ar em movimento e a direção do vento, que foi com relação à imagem anterior, e diversos artistas fazem estruturas artísticas que emitem sons também. Algumas dependem da interação com o meio ambiente ou com as pessoas para emitir esse som, que eu disse que pode ser agudo, pode ser grave, certo? Então, essas estruturas, elas são chamadas de instalações sonoras. E essa belíssima imagem aqui na Croácia, tá bom? É uma instalação que possui, como eu falei anteriormente, tubos. E esses tubos, eles ficam tanto firmes na parte interna do concreto desses degraus, como aqui rente, tá bom? Ao mar. E o que é que acontece a partir do momento em que as ondas do mar vai entrando em contato com os degraus, isso vai fazer com que o som ele venha a existir. Então essa segunda imagem aqui eu apresento para vocês e ela é conhecida como órgão do mar, tá bom? À medida que as ondas do mar elas vão batendo nos degraus, vai produzir aí uma certa sonoridade, né? E de forma bem variada, certo? Para quem está ouvindo, né? Como se fossem músicas, tá bom? Então, são obras belíssimas e que não tem somente o objetivo de atrair turistas, mas de tornar a cidade um ponto rico com relação, né, a patrimônios, tá bom, turma? Então, essa foi a nossa aula de arte de hoje.
Eu deixo registrado aqui um grandioso abraço meu, da professora Sádiva. Para vocês que assistiram, bons estudos, turminha. Um grandioso abraço, tá bom? E até o nosso próximo encontro.